É por isso que eu disse que eu sinto que vocês amanhã podem ser contra uma prisão da minha parte ou a favor de uma prisão. Mas já são a favor. Eu mantenho o ponto de que sim, está no caminho totalitário por um motivo muito simples. E veja, Junito, meu ponto não é só contra o MBL, é contra todos os movimentos políticos. Todos vocês têm projeto de poder e dominação. É simples. E o mero fato do Miorim estar sendo processado é uma demonstração disso. Porque todo aquele que eu processo, no final das coisas, ele pode ser preso. Então defende a prisão do Miorim. Ponto. O processo do Miorim prevê prisão, não foi civil? É só ele continuar. Foi não. Foi não. Não, Foi penal. Não foi. Foi Foi penal. civil. Foi Foi penal? Aqui, pô. Foi penal. Tá aqui, pô. Foi penal. Foi? Foi O penal. processo foi penal aqui. Xiii. Foi penal, pô. Eu tenho ele aqui. Tem a conversa que eu tive com qual é o nome dele? Que é advogado. Eu vou ver aqui. Eu tenho, eu só não fui citado ainda, mas eu tenho ele aqui. Tem um pelo processo menos- penal? Foi um processo penal. Foi o Misael que tinha pegado pra mim. Peraí, só uma coisa que eu vou falar aqui rapidinho. O microfone do Marlboro tá bem alto e o do Miorim muito baixo. Tem alguma... Não, já baixou, já. É porque nossas vozes são diferentes. Deixa eu botar aqui certinho. Esse aqui é o processo que tá correndo Não contra pode mim. mostrar, não, pô. Não pode mostrar. Né? Posso? Isso daí é o print da tela do Juiz Brasil. Não tem nada errado aqui. Direito penal militar, crime de outra pessoa, crime contra a honra, difamação. Então, a princípio, foi um processo penal. É penal, pô. Certo. Meu ponto é simples. Ação civil... como é que é? Ação penal privada. Tu vê que é tão inconstante que nem tu sabia, nem tu Não, sabe que essa coisa o Renan é a favor da prisão do Miorim. Mas eu concordo que esses processos não costumam levar a uma prisão. Isso é algo... Não costumam. Assim como um monte de coisa no Brasil não costumava acontecer e está acontecendo. Sim. Mas o fato é simples. É um movimento penal. Então é simples pra mim. Quer sim a prisão do Miorim. Ponto Bom, final. você também queria a prisão do Arthur, do Renan Santos. Sim, você estava falando que... Porque eu lembro bem, agora a gente pode entrar no objeto até do processo. Eu lembro bem. Eu? Você disse que o MP não julgou de forma correta. O Miorim Né? disse. Eu falei que ele... O que eu falei, e eu repito aqui, inclusive eu pego a transcrição dali. O Certo. MP, ele desperdiçou tempo do processo. Porque você sabe que existe um tempo de inquérito. Certo. Todo inquérito, ele tem 90 dias para ser feito. Depois disso, você não pode continuar investigando aquela questão. Então, esses 90 dias de inquérito que você possui é o que determina quais serão as provas efetivamente usadas. Certo. Toda vez que você faz uma ação ao invés de outra, você perde intento acusatório. Esse intento acusatório que você perdeu poderia ir para outros lados. Isso significa que se alguém pega um processo seu e ele vai investigar uma linha de ação completamente estranha, ele está levando esse processo a um rumo que ele não deveria ter e está desperdiçando oportunidade de investigação. Foi exatamente isso que eu disse. Aí que tá, você tá dando um coach para o Ministério Público querer prender o Eu estou Renan. dizendo que eles foram doidos, completamente insanos, investigando uma pista completamente aleatória, que não fazia o menor sentido, porque era óbvio que o Renan não estava desviando 400 milhões. Então é óbvio que na sanha persecutória do MP, o MP desperdiçou tempo. E o que Como assim todo mundo desperdiçou queria saber? Todo mundo queria saber se o modus operandi do MBL é igual ao do PT. O PT usa funcionários públicos para financiar suas ações. Tudo o que se queria saber é, o MBL faz a mesma coisa. Ó, aí Ao que invés tá. de descobrir isso, eles foram para uma coisa aleatória que não tinha cabimento, porque eles queriam humilhar vocês. Foi o que Aí aconteceu. que tá. Então vamos voltar agora ao que começou tudo isso, né? Foi aquele programa que vocês estavam no Monark, correto? Isso. O Marlboro, ele falou, ele deu a entender que era o nosso financiamento não era só de vender curso. Rápido, Ó, não em era de muito vender pouco tempo. curso. Foi o que ele né? disse. O financiamento do MBL não era só de vender curso. Daí você explicou que, Isso. que o MP investigou esse negócio de 400 milhões e não investigou certo
que era o caso de usar funcionário público Isso, para que usar em superchat. todo mundo na direita quer saber. Isso é narrativa interna de bastidores, que o que eu fiz, erroneamente, inclusive levei esporro disso, foi trazer isso pro público. Foi trazer isso pra boca das pessoas. O Você problema, quer saber amigo, qual é a postura do MBL em relação aos gabinetes, em relação a tudo isso, porque o PT faz isso, isso queria saber se o fato do MBL ter tido um salto de qualidade muito rápido, em muito pouco tempo, a quem se devia isso? Então, agora eu vou responder. A gente não faz isso e nunca fez. E isso dói muito quando a gente ouve esse tipo de coisa, ainda mais num programa com o Monark e tal. Que todo mundo quer colocar a gente como se a gente fizesse coisa errada, como se a gente fizesse algum tipo de esquema. Você errou, porque o Renan foi investigado sobre isso. Esse específico caso que você falou. Isso aí. Eu falei isso Foi. com. Ele Eu falei foi- isso com o Orlando. Eu falei, eu não sabia disso. Entendeu? Até Esse porque foi o erro. ninguém vê esse processo. Porque esse processo tá em off. Então ninguém consegue descobrir efetivamente do que vocês foram inocentados, como foi isso. E eu assisti live pra cacete. E eu não tive, de nenhuma forma, nenhum vislumbre do que foi investigado. Nem eu, nem ninguém. Foi inocentado Isso é em isso. tudo. Tudo. O que aconteceu no tráfico de influência é que a denúncia não foi acolhida. Foi isso que aconteceu. Eu Por lembro do inépcia, tráfico né? de influência. Por inépcia. Por Um dos inépcia. casos, um dos casos, eu sei que não foi acolhida a denúncia. Mas tudo que eu queria saber é isso. Sabe por quê? Porque outra coisa que me incomoda do MBL é o fato de que, por exemplo, o Livres. Pô, se você entrar no Livres agora, você tem acesso à finança do Livres. Movimento Conservador. Se você entrar no Movimento Conservador agora, você tem acesso à finança do Movimento Conservador. MBL, não. Mas o Se você MBL não não é é uma das pessoas dessas, uma ONG. não pública. é uma ONG, nem o Livres é. Pois é. E o Livres faz captação. Vocês têm muito mais descrição, por assim dizer, em relação aos valores de você do que qualquer outro movimento político. Mas isso e tá errado? Quando não houve essa, necessariamente tá inclusive, quando houve Eu essa não disse operação, Miorim, quando houve essa operação, as contas descobriram foram tudo. abertas à marra, né? Mas foram abertas E aí? para o juiz. O Pois mundo é. não viu isso. Mas se o juiz E o não viu juiz? nada de errado, por que você quer que a gente abra as contas? Não é interessante Entenda, pra entenda o gente seguinte. saber quem doa, sabe? Que tem gente que doa pra gente que não quer Sim. ter o nome ali. É claro, e eu entendo isso. E o que os outros movimentos fazem é ocultar os nomes. Mas colocar os valores, quando for os valores. E tudo isso nos dá uma certa segurança. Não, esse cara tá crescendo por causa disso, disso e disso. Nós conseguimos lastrear isso. E o MBL, ele é para opinião de bastidores. E eu digo como alguém que faz parte de bastidores. Poucas pessoas sabem, mas eu, Malboro, circulamos até que bem dos bastidores. Eu digo que a maior parte das pessoas considera o financiamento do MBL um elefante na sala. Por quê? Pede, porque é um dos poucos movimentos que é difícil lastrear quem é que tá bancando. Ué. Por exemplo, você acabou de falar. A gente falou dos libertários. Tu falou do Salim Matar. Lembra? Aham. Mais cedo, pô, quantas vezes eu não ouvi Renan citando? Flávio Augusto. Certo. Quantas vezes eu não vi Flávio Renan Augusto? citando? Não é Flávio Rocha? É o Flávio Rocha, que é eu o nunca da fui Flávio Riachuelo. Ah. Que financia o Brasil 200. Olha aí, ó. Tem aqui noção, ó. Esse cara financia isso aqui. De vocês, o que eu olho é, pô, quem? Ninguém. Todo mundo, a gente... Ninguém financia, pô. Ninguém gosta da gente, Miorim. Mas aí Ninguém tá, gosta da precisa- gente, velho. A gente tem que precisa ter. vender clube, É claro tem que que é vender porque, revista. Ninguém gosta da gente, velho. Ninguém, nenhum. que vocês ganharam algum dinheiro Exato, com isso, com o clube, é um fato. Eu entrei lá no grupo, no canal do Telegram, tem umas 50 mil pessoas. Isso significa que para ter 50 mil pessoas, 5 mil pessoas. Ao preço que vocês cobram, é só fazer a conta, algum dinheiro tem. Isso é evidente. Mas nas movimentações políticas, geralmente você consegue nomear os agentes políticos e como eles se comportam. O MBL é, para a direita, uma incógnita. E eu digo isso para vocês abertamente. Inclusive, depois você pergunta ao Orlando o quanto eu tenho de noção e de conhecimento acerca dessas movimentações políticas. E ainda assim é uma incógnita pra gente. Ah, mas se você não tem acesso às contas do MBL, que não é algo as público, contas não do é um MBL. problema. A verdade é vai. que não é isso que as pessoas estão perguntando. É. As pessoas estão perguntando a quem. Porque assim elas podem fazer uma pergunta, e aí eu concordo com uma pergunta bem marxista, mas a quais interesses eles atendem?
Que Os é uma nossos dificuldade interesses, de você acompanha o MBL, você acompanha as lives, assim, a gente não esconde nada. Há doações, vocês têm militância, vocês têm isso, mas todo movimento tem pessoas que estão mais no alto e que correspondem. Princípio 20-80, Pareto. 20% das doações correspondem a 80% da receita. Princípio de Pareto. Sei nem eu. É um princípio econômico. Essa relação 20-80, 80-20, é uma relação comum, em que você consegue identificar que é a minoria dos doadores ou a minoria das pessoas contribui para a maior parte dos resultados. E essas pessoas, se você for entrando no 80-20, você vai vendo que são 2, 3, 10 nomes que são quem realmente importa. Inclusive, uma das realidades práticas disso, e eu vou colocar aqui, eu quero ouvir a sua resposta disso direta. Certo, Houve uma investigação da revista Piauí em cima de vocês. certo. Lá vocês falaram Qual algumas delas? coisas. Eu não lembro. O WhatsApp. Ah, O WhatsApp de vocês. Aquele grupo fechado que vocês tinham. A revista Piauí sabe que tem vários nomes grandões da política nacional que estavam no grupo. certo. Não divulgou, seria processado, obviamente, mas tinham figurões ali, que é o que ela argumentou que tinha. Sim. Tinham, para ser mais específico, 60 figurões. 60 pessoas que tinham representatividade econômica o suficiente para entrar no grupo. Dos quais Era o mercado financeiro, né? O grupo do mercado financeiro. diz eles aí que é um grupo de gente grande. Se não for a revista Piauí que se responsabilize. Eu posso falar, eu sei desse grupo aí. Então essa é a questão. E aí você disse se eram pessoas grandes ou se eram o Zezinho da esquina. Não, Mas eram o grandes, lance é... pessoas grandes, pessoas da Faria Lima. Então são acusações acerca de... Essas pessoas aqui têm interesses. Quais são os interesses e como isso pode repercutir no que o MBL vai defender. Inclusive, qual é a relação de vocês com o Temer? Eles odeiam a gente. Eles odeiam a O Temer é gente. financiado por algumas pessoas. É a mesma que financia vocês? Claro É uma que pergunta não. séria. Ninguém financia a gente. Ninguém financia. Aqueles empresários daquele grupo que foi para Piauí, era da época do impeachment, né? Que era para pegar doação para caminhão. Eu fazia manifestação também no começo, que eu era coordenador lá do Paraná. Você tinha que ir atrás de empresários para, por exemplo, um caminhão para o seu lugar fazer uma manifestação, é caro. Cara, manifestação é cara. Então tinha o grupo de empresários, a gente sabia, o cara vai lá, paga o caminhão aqui, paga o negócio ali. É isso. E como eles, especificamente, essa galera virou bolsonarista depois de 2018, essas pessoas odeiam a gente. Esses empresários daquela época odeiam a gente. Odeiam a gente. A gente não tem... Tanto Então que você se tivesse entende a alguma importância coisa dos de doação bilionários. desse tipo de coisa, eles iam achar quando eles abriram as contas, quando pegaram as contas do MBL. Eu tô sendo sincero, é basicamente isso. Eu fazia parte também de grupos que tinha empresários que eu precisava de, sei lá, pagar um caminhão, pagar... Na época era o Facebook que a gente usava, né? Tinha que impulsionar a manifestação no Facebook, tal dia manifestação. É isso, cara. É isso. Mas o lance é, todo o cenário tá posto do porquê vocês são incógnita. Mas... Entende? É por isso que as pessoas se perguntam de onde vem o dinheiro do MBL. É por isso. Assim, você pode dizer, não. Eu acho que essas perguntas são perguntas burras. Ok. Mas são perguntas que surgem daí. Inclusive, a grande pergunta que fica inclusive, qual a influência, por exemplo, dos financiadores do Chico Graziano? Chico Graziano é uma pessoa muito importante da política nacional. Tu sabe disso? Sim. E ele é um cara que tem capacidade de mobilização do agro. Sabe que tem dinheiro do agro? Vocês têm? Pô, desculpa, o Chico Graziano é um cara grande, pô, saber. Eu conheci o Chico Graziano agora, quando ele começou a fazer live com a gente. Eu não conhecia o Chico Graziano. Chico Graziano é um Gente cara fina demais, importante inclusive, da viu? política. Ele foi fundador do PMDB. É um Gente cara fina demais. concurso.